daquele morro lá deve ficar bonito. Olha que bonito aqui, mano, do lado esquerdo. Sobre a nossa congregação, né? A congregação do Verbo Divino, que há mais de 100 anos atua aqui na nossa paróquia. Muitas vezes você pode ir lá na missa, tem aquelas letras escritas na frente do altar. O que será que significa aquelas letras? Então, Padre Joãozinho, vai explicar para nós, né, Padre? Com certeza. Lá na frente do altar está escrito uma letrinha SVD. Né? SVD seria como a identidade do missionário do Verbo Divino, né, do religioso. Então, por exemplo, Rodrigo, quando alguém faz um batizado, lá vai o nome do padre aqui da paróquia, né? O padre Alexandre, seu sobrenome direitinho, e no final vai aquelas letrinhas, SVD, que quer dizer Sociedade dos Missionários do Verbo Divino. Essa congregação ela foi fundada por Santo Arnaldo Jansen em 1875. Né? Estamos comemorando nesse ano 140 anos de fundação. E para comemorar os 120 anos da presença dos missionários do Verbo Divino no Brasil, nós vamos realizar no dia 13 de setembro uma romaria lá na Aparecida. E essa romaria vai ser para dar graças a Deus pela presença do Verbo Divino no Brasil, 120 anos de presença. Muito bem. O padre, juntamente com a irmã Cristina, fazem um trabalho vocacional nas paróquias. Estão vindo da onde, padre? Nós estivemos, o último trabalho nosso foi na União da Vitória. Tivemos uma feira vocacional, uma exposição vocacional lá. Então o padre, juntamente com a irmã, percorre todas as paróquias do Verbo Divino aqui do Paraná? Isso, 3 estados, né? Nós andamos pelos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então o padre agora vai contar para nós um pouquinho desse trabalho, que é andar aí de paróquia em paróquia, esse trabalho de evangelização. Exatamente, nós trabalhamos junto com as missionárias servas do Espírito Santo, e nós temos no Paraná várias paróquias, no Mato Grosso e Santa Catarina também várias paróquias. Então o nosso trabalho é despertar a vocação na juventude, falar muito sobre a vocação da família, a vocação dos religiosos, a vocação do sacerdote, né, para a nossa igreja. A igreja hoje, Rodrigo, precisa muito de missionários. Por exemplo, se pensamos lá no Amazonas, pensamos em vários países da África, falta muito missionário. Então o nosso trabalho é despertar a vocação missionária na nossa juventude. Tina, de igual forma, também fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sua missão. Isso, nosso trabalho de animação vocacional é isso, despertar no jovem que eles busquem dentro de si mesmo a vocação, aquela semente que Deus colocou em seu coração. Então, não somos nós que vamos colocar a vocação nos jovens, mas a vocação já está desde o batismo. Então, o nosso trabalho é criar uma cultura vocacional, ou seja, onde as pessoas pensem no dia a dia sobre o seu futuro, aquilo que Deus pede para ele realizar a sua missão, seja na vida matrimonial, na vocação leiga, na vocação sacerdotal, na vocação à vida religiosa. Quem fundou o Verbo Divino, a congregação dos missionários do Verbo Divino? Certo. O fundador foi Santo Arnaldo Jansen. Né? Santo Arnaldo Jansen, ele era um sacerdote diocesano, professor de matemática, né? Ele renunciou ao seu cargo de matemática e diretor num colégio para fundar essa obra missionária. E lá na Holanda, em 1875, ele fundou a congregação dos missionários do Verbo Divino. Ele fundou, nós chamamos a família Santa Arnaldina, né? Porque ele fundou 3 congregações religiosas, Rodrigo. A primeira foi os missionários do Verbo Divino, depois ele fundou as missionárias servas do Espírito Santo, e como a missão necessita muito de oração, ele também fundou a congregação das missionárias servas do Espírito Santo da adoração perpétua. Então nós chamamos de família Arnaldina. E um fato interessante é que também os leigos, desde o início da obra de Santo Arnaldo, dos missionários do Verbo Divino, Arnaldo Jansen já tinha a participação de muitos leigos. Inclusive os primeiros missionários, né, surgiu dos leigos que trabalhavam na gráfica de Santo Arnaldo. Então muitos leigos colaboraram já também, tanto financeiramente com as orações, já desde o tempo de Santo Arnaldo. Então Santo Arnaldo e os leigos
E agora nós temos várias pessoas que comungam da mesma espiritualidade, né? Espiritualidade trinitária. Então Santo Arnaldo, para nós, esse santo, e temos mais um santo na congregação, que é o José Freinade Metz, que foi o primeiro missionário verbita que foi até a China. E quando Santo Arnaldo morreu em 1909, já tinha mais de 1000 missionários espalhados nos 5 continentes. A Irmã Cristina também, né, foi fundada uma congregação, né, irmã? Pode contar um pouquinho pra gente sobre a congregação? Nossa congregação é a segunda fundada por Santo Arnaldo. E esse sonho de Santo Arnaldo, então, de tornar Deus unitrino conhecido, amado e glorificado em todos os povos, continua sendo realizado ainda hoje nos 5 continentes. Nós somamos, no total, 10.000 discípulos, seguidores de Jesus Cristo, nesse sonho colocado no coração de Santo Arnaldo. Então, esse sonho hoje ainda é atual, né? São 3.000 irmãs espalhadas no mundo inteiro. Os missionários do Verbo Divino são 6.000 e as irmãs da adoração perpétua, 400 e poucas irmãs. Então, é um sonho que aconteceu há mais de 100 anos atrás e que hoje ainda é realidade. Está sendo colocado no coração de muitos jovens. Quem sabe você que nos ouve tenha também dentro de você esse sonho para ser despertado, ser um missionário, uma missionária para anunciar o Evangelho lá onde ele ainda não é conhecido ou ainda é de maneira insuficiente. A formação, como é feita a formação na congregação mesmo? Então, Rodrigo, cada vez que, por exemplo, se um jovem fica interessado a trilhar esse caminho missionário, né, digamos assim, ele é acompanhado por um promotor vocacional. No caso, eu faço esse trabalho para a província Brasil Sul, né? Já Brasil Centro, Brasil Norte e região amazônica já são outros padres que fazem esse trabalho, ou um irmão religioso. Então, quando o jovem demonstra interesse em conhecer a congregação, nós acompanhamos esse jovem, né? Aí depois fazemos retiro e esse jovem então decide entrar nos missionários do Verbo Divino. Então, o que acontece? Ele entra primeiramente para conhecer a congregação dentro da própria congregação no seminário. Então, ele fica lá 1 ano no propedêutico, que nós chamamos, né? Depois do propedêutico, ele tem que fazer um estudo acadêmico, 3 anos de filosofia. Terminando a filosofia, ele vai para o noviciado. O noviciado é 1 ano de muita experiência religiosa, uma parte de espiritualidade, né? Depois, terminando esse noviciado, ele vai para a teologia. A teologia são 4 anos, mas no nosso caso, como missionários internacionais, nós rompemos, faz 2 anos, rompe, e depois vai para outro país. Eles escolhem dos países onde os missionários estão e faz uma experiência missionária por 2 anos em um dos países que ele escolhe. Depois, voltando, ele termina a teologia. Aí, terminando a teologia, ele pode ser ordenado sacerdote missionário ou um irmão religioso, aí porque nós temos essas 2 vocações, né? Irmão religioso e padre missionário. Então, aí, terminando todos os estudos, aí se torna como nós chamamos, o missionário verbita. Mas, até chegar aí, dá mais ou menos um período de uns 10, 12 anos de formação, né? Então, essa é a formação dos missionários do Verbo Divino. A jovem, sempre quando sente o chamado à vida religiosa, é claro, ela pode estar... É uma busca, né? Ela vai procurar descobrir se é realmente essa congregação ou aquela congregação a qual Deus a chama. Então, essa busca se dá num processo de discernimento. Os primeiros passos acontecem através de retiros. Nós oferecemos retiro aos jovens. Um fim de semana passa conosco numa comunidade vocacional e fazendo reflexões sobre a nossa congregação e os diversos carismas da igreja. Então, passando por esse retiro, também a jovem pode viver conosco em uma das comunidades vocacionais, que é também um tempo de discernimento. Não significa ela vai para lá, ela tem certeza ou não
da sua vocação. Ela pode descobrir lá que não é esse o caminho, ou pode descobrir e ficar mais claro para ela que é esse realmente o caminho. Então, entrar em uma comunidade vocacional significa um processo de discernimento. Passando por essa comunidade, ela sentindo firmeza no caminho, ela vai dando os passos seguintes, que é o postulantado, o noviciado, e faz os votos. Então, é uma irmã, chamamos de juniorista, que vai renovando os votos a cada ano. Em 5 anos ela está nesse processo e também vai continuando seus estudos de faculdade conforme o carisma pessoal que ela sinta, né? Se ela tem o carisma para o trabalho na área da saúde, ela vai se profissionalizar nessa área, se for na área da educação, se for em áreas de pastorais, assistência social, enfim, qualquer que seja o seu desejo de realizar a missão, também no sentido profissional ela vai se preparar. Muito bem. E por isso, né, Padre, a importância da gente rezar pelas vocações, né, Padre? Exatamente, Rodrigo. É necessário criar essa cultura, não toda a igreja está falando isso, que é necessário criar uma cultura vocacional. E para criar uma da cultura vocacional, uma delas é a oração. Então é muito importante que todo cristão batizado, ele se sinta responsável pelas vocações, através da sua oração, mas não só a oração, também incentivando, convidando, colaborando, ajudando os jovens que vão descobrindo a sua vocação. Né? Porque aí estaremos criando essa cultura vocacional. Mas, de fato, a oração é a arma essencial para que surjam vocações. Né? E nós sabemos, Rodrigo, que Rio Azul sempre foi um celeiro de vocações missionárias e sacerdotais aqui da região. Né? Agora parece que está mais devagar. Então significa que nós devemos trabalhar bastante pelas vocações, incentivar a juventude e pedir a esse Deus da vida que mande mais operário para a sua messe. Porque a messe é grande. Né? Muito bem. Então, vamos colocar em nossas orações, né, rezar pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas. Eu queria agradecer a presença do Padre Joãozinho, da irmã Cristina. Algo mais, Padre, que queira? Somente agradecer o espaço aqui da rádio, né? Pedir as bênçãos de Deus aqui para todo o pessoal que trabalha aqui na rádio, as bênçãos de Deus para todas as famílias aqui do Rio Azul, né? Que Deus sempre está conduzindo a comunidade. Né? Então, a gente fica muito agradecido e muito obrigado, Rodrigo, pelo espaço. De igual forma, a irmã Cristina. Muito obrigada, Rodrigo. Nós agradecemos amanhã a vocação celebrada na igreja, a vocação do leigo. Então, parabéns a você, especialmente, que se dedica à pastoral da juventude, animando os jovens aí da paróquia e todos os leigos que vivem verdadeiramente sua vocação. Parabéns. Obrigado.